Três estratégias para você emagrecer de forma rápida. Você está querendo dar aquele upgrade ali, que você vai para a praia, você tem algum casamento, você tem algum evento aí que você gostaria de emagrecer ali de forma rápida nos próximos 30 dias. Essa primeira estratégia, eu vou falar para vocês aqui, ela é validada, porque eu utilizo lá no desafio que a gente faz, o desafio Você Mais Magra, seca a barriga, dá muito certo e as pessoas têm excelentes resultados. Mas antes de falar essa primeira estratégia, já se inscreve aqui no meu canal, que eu vou postar dicas, conteúdos diários, semanais para você aqui, para você conseguir acelerar o seu metabolismo, para você mudar os seus hábitos e assim por diante. Então se inscreve no meu canal, dá aquele like, já começa dando um like já. E aí a gente, para mim poder falar para você essa próxima estratégia. A primeira estratégia, com certeza, é a dieta cetogênica. Não sei se você conhece, depois você pode pesquisar. É uma estratégia que a gente utiliza no desafio Barriga Seca 21 dias, que é um desafio de 21 dias que eu tenho, e dá muito certo, funciona muito. É difícil fazer? É, mas ela dá muito certo. O que seria a dieta cetogênica? A dieta cetogênica é uma dieta que você não consome carboidrato, nenhum carboidrato. E com o passar dos dias, principalmente a partir do terceiro, quarto dia, o seu corpo ele entra em cetose. E o que seria a cetose? A cetose são os corpos cetônicos que o nosso corpo ele começa a produzir porque não tem carboidrato. E o meu corpo ele começa a utilizar esses corpos cetônicos como fonte de energia. E esses corpos cetônicos eles precisam de gordura para eles poderem, para a gente poder criar esses corpos cetônicos. Então, a gordura ela se torna uma fonte primária de energia. Então, nosso corpo ele começa a utilizar a gordura como fonte primária. Não sei se você sabe, a gordura não é a fonte primária de energia que nosso corpo ele utiliza. Se você está se alimentando normalmente, comendo carboidrato e assim por diante, ela demora a se tornar a fonte primária. Então, a primeira coisa e a primeira estratégia é dieta cetogênica. Dá uma pesquisada aí, como que faz, como que procede. Depois eu posso até gravar um vídeo explicando. Mas é uma estratégia muito legal. Assim, você não precisa fazer por muito tempo, você vai fazer ali 20 dias, às vezes, de dieta cetogênica, mas o resultado, ele é surpreendente, gente, é muito legal o resultado, é difícil fazer? É, se você quer ter um resultado rápido, em 21 dias, em 30 dias, você vai ter que abdicar, vai ter que se esforçar, e não vai ser assim, beleza, emagreci, não, vai ter que ter algum tipo de esforço, e essa é uma estratégia bem legal. A segunda estratégia também, falando de plano alimentar, é o low carb também é bem legal. O que é low carb? Você vai abaixar o seu consumo de carboidrato. Diferente da dieta cetogênica, onde você não tem nada, a dieta cetogênica é zero carboidratos. Até fruta, verdura, não pode ter fruta e verdura que tem carboidrato. Agora, já no low carb, você vai abaixar o carboidrato. E aí ele é bem legal. Por quê? Quando você abaixa o carboidrato, não zero o carboidrato, você ainda continua consumindo carboidrato. Porque a grande dificuldade nossa hoje é retirar o carboidrato da nossa alimentação. Porque praticamente tudo, gente, quase tudo, até o ar às vezes tem carboidrato. Então, é muito difícil tirar o carboidrato. E aí o low carb ele ajuda nisso, porque você vai abaixar o seu consumo, não retirar, abaixar o seu consumo de carboidrato. E aí, consequentemente, você vai fazer um déficit calórico. Lembrando que não adianta você abaixar seu carboidrato e comer só besteira. A alimentação como um todo, ela precisa melhorar. Você vai precisar consumir mais proteína, você vai precisar consumir mais consumir mais frutas, mais verduras e assim por diante. E a nossa terceira estratégia também está ligada à alimentação, que é o jejum intermitente. O que é o jejum intermitente? Você passar horas ali sem se alimentar e você ter uma janela de alimentação. Por exemplo, você vai ficar 12, 14 horas sem se alimentar. E aí você vai ter aquela quantidade de horas, por exemplo, se você ficou 14 horas, pensando que a gente tem 24 horas no nosso dia. Se você ficou 14 horas sem se alimentar, você vai ter uma janela ali de 8 horas para você se alimentar. Então, dentro dessa janela, você vai comer, buscar se alimentar. Pode até juntar as duas, fazer um low carb, comer baixo carboidrato, realmente trazer para o seu corpo nos nutrientes que ele precisa para você realmente se sentir sentir saciado para você conseguir realmente otimizar esse processo de emagrecimento. Então, jejum intermitente é você passar janelas sem se alimentar. Ela é bem comum, você pode pesquisar aí também, mas é uma estratégia bem interessante, se você nunca fez, até porque ele reduz a quantidade de vezes, normalmente, que você come, ele traz um pouco mais saciedade, é difícil só nos primeiros dias, que seu corpo está acostumado a ele comer, principalmente logo de manhã, e normalmente a gente já faz jejum, se você parar para pensar, se você janta aí 10 horas, e não gosta de tomar café da manhã, vai almoçar lá para o meio-dia, 10 ou 11 horas da manhã, você já fez 12 horas de jejum, é só você cuidar
para sua alimentação dentro da janela de alimentação, que é o período que você vai comer. Então você vai fazer um jejum que seja de 12 horas, que seja de 14 horas, que seja de 16 horas. Então imagina você passar 16 horas de em jejum. Então tudo, exceto água, café e chá sem açúcar, todo o restante quebra o jejum, tá? Vou tomar um café só com um pouquinho de açúcar, vai quebrar o jejum. Vou tomar um chá, vai quebrar o jejum. Vou tomar um pouquinho de refrigerante, Coca zero, vai quebrar o jejum. Tudo isso quebra o jejum. Então, nada disso pode ser. É água, chá, café e tudo isso sem açúcar. Isso para não quebrar o jejum. Fiquei ali minhas 14 horas, fiquei minhas 16 horas sem jejum. Agora eu entro na minha janela de alimentação. E essa janela de alimentação, ela tem que ser uma janela de alimentação saudável. Porque eu já vi muita gente fazer o jejum de 16 horas, e aí na janela de alimentação a pessoa come pizza. Aí ela come um tanto de rosca, de doce, não faz sentido nenhum. Só porque você ficou em jejum, não quer dizer que a janela de alimentação ela tem que ser uma janela de alimentação que não seja saudável. Pelo contrário, na janela de alimentação você vai ter que cuidar muito para ser uma janela de alimentação saudável. Lembrando que todas essas três estratégias, elas precisam estar muito, extremamente conectadas com a prática regular do exercício físico, principalmente da musculação. Então você precisa ali fazer seus 30, 40 minutos de musculação, faz um complemento de 15, 20 minutos de cardio também, que é bem legal. Você não precisa ficar fazendo cardio de 40, 50 minutos, a uma hora caminhando na esteira, não. Faz ali 30, 40 minutos de musculação, exercícios mais globais, agachamento, levantamento terra, agachamento sumô, remada, puxada, supino. Tenta evitar exercícios muito isolados nessa fase que a gente quer aumentar seu gasto calórico e manter sua massa muscular, o seu metabolismo não desacelerar, então precisa manter uma boa massa muscular nesse período e assim, para a vida como um todo. Musculação, 5, 6, 4, 3, no mínimo 3 vezes na semana. Você precisa fazer de 3 a 6 vezes na semana, mas esse período que você está mais focado, tenta fazer ele 5 vezes na semana, 6 vezes na semana. 30, 40 minutos de exercícios na musculação e 20, 15, 20 minutos de cardio. Aí você pode fazer ali os HIITs, pode fazer os exercícios intervalados, são exercícios que vão aumentar a intensidade do seu treino. Com treino, ele vai ser reduzindo o tempo. Então, às vezes você faz 15 minutos, faz um HIIT, aumenta o seu gasto calórico, mantém seu corpo queimando e gastando calorias mesmo após o treino. Então, essas seriam 3 estratégias, elas precisam estar, mais uma vez, falando aqui, conectadas com a musculação. Mas se você escolhe uma dessas estratégias, vou fazer cetogênico, não, vou fazer o low carb, ou vou fazer o jejum. O jejum ele pode estar até conectado com o low carb e também com o cetogênico. O jejum ele pode estar conectado com as outras duas. Mas entenda o conceito e a ideia geral do jejum, que é passar um tempo sem se alimentar. Na janela eu me alimento bem. Low carb, abaixa o carboidrato, abaixa o consumo de carboidrato. Aí eu aumento o consumo de proteína, aumento o consumo de fruta, de verdura, de legumes, de fibras para me trazer saciedade. E a cetogênica é zero carboidrato, é mais radical, mas o resultado com certeza será mais expressivo. Escolhe um desses planos alimentares, uma dessas estratégias, entra na musculação. Se você não está fazendo, vai para a musculação 3 a 5 vezes na semana, 30 a 40 minutos. Aumenta a sua hidratação, 2,5, 2 litros, 2,5 até 3 litros de água também por dia. É importante você tomar água. Vai tomar água, as pessoas não tomam água hoje em dia. Aumenta a sua hidratação, cuida do seu sono, busca aí dormir 7 a 8 horas. Faz essas coisas básicas, sabe? As pessoas dizem, eu preciso de uma coisa, uma pílula, a pílula mágica é fazer as coisas básicas. Faz essas estratégias, escolhe uma delas, musculação, bebe água, busca dormir bem, 30 dias, faz isso 30 dias, eu tenho certeza que você vai ter um resultado surpreendente no seu corpo. Tira fotos quando você iniciar, tira foto no meio, tira foto depois, vai se pesando, tem essas métricas de avaliação que isso faz você motivar, estabelece uma recompensa, se você conseguir fazer os 30 dias, qual vai ser a recompensa, o que você vai se dar, qual é o presente que você vai se dar, estabelece uma recompensa para você comemorar quando você vê que você conseguiu ali o mínimo suficiente que você tinha planejado, que você tinha estipulado como meta. Eu tenho certeza que o seu corpo vai mudar e a sua vida como um todo também, e você vai querer continuar fazendo isso pro resto da vida. Coloca essas dicas em prática, depois volta aqui para fala para mim se deu certo, como que foi, se você gostou, se você não gostou. E não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar o seu like
e a gente vai junto nessa jornada. Conta comigo, deixa suas dúvidas aqui nos comentários. Bora!